Amados, a paz do Senhor Jesus, eu estava a analisar a história de José, José do Egito, e aliás é uma parte que é muito pouco explorada, muito pouco pregada, muito pouco falada, que é a parte em que José ele batiza o seu filho, ele dá o nome ao seu filho mais velho de Manassés. Nós conhecemos a história de José, sabemos do sofrimento dele. Aliás, a história de José nos traz muitas lições. É uma trama muito interessante, né? São acontecimentos realmente que marcaram a história da Bíblia e nos traz muitas lições. E uma dessas lições é quando ele dá o nome ao seu filho mais velho, a Manassés. E muitas pessoas dizem que significa esquecer ou esquecimento, mas não é só isso. Aliás, dizer que o nome Manassés significa apenas esquecer ou esquecimento é até errar o significado do nome. O nome Manassés significa Deus me fez esquecer as dificuldades que passei e da casa do meu pai. Olha o significado do nome Manassés. Deus me fez esquecer das dificuldades que passei, né, das afrontas, das calúnias, dos levantes, dos perigos que passei e da casa do meu pai. Então esse é o significado completo do nome Manassés. Porque às vezes nós colocamos José como super-homem, como super-herói. Não era. José era ser humano, assim como eu, assim como você, e sujeito às mesmas crises, sujeito aos mesmos pensamentos, aos mesmos altos e baixos que nós estamos sujeitos. E certamente, se fosse por suas próprias forças, se fosse por seu próprio poder, certamente ele não conseguiria chegar ao seu objetivo, ao objetivo de Deus na vida dele. Mas quando ele batiza o filho, quando ele dá o nome ao filho de Manassés, ele está dizendo: por minhas próprias forças eu não conseguiria esquecer, eu não conseguiria superar o que aconteceu comigo. Por minha própria força, por minha limitação humana, ou através da minha limitação humana, através simplesmente do meu poder humano, eu não conseguiria atravessar essa tempestade a qual eu fui submetido. Porque nós sabemos a história de José, sabemos que José era o filho preferido de Jacó. José ele tinha recebido a túnica, José ocupava o maior espaço no coração de Jacó, era bem nítido isso, e Jacó fazia questão de deixar isso bem explícito. Então, de repente, aquele que era tão amado, aquele que era tão querido, ele foi abandonado. E detalhe, José ele não sabia, que o pai não sabia das tramas dos irmãos deles. Repetindo, José não sabia, que o pai não sabia da trama dos irmãos. José achava que o pai simplesmente também tinha abandonado. Eu imagino José se perguntando: por que meu pai nunca veio aqui? Por que meu pai nunca me procurou? Eu era o queridinho do meu pai, eu era o amado de meu pai até ontem, até alguns dias, até alguns meses, e por que meu pai nunca me procurou? José não sabia. Imagina a mente de José como estava. Mas ele diz, quando ele encontra os irmãos, né, o texto diz que quando ele se encontra é quando os irmãos de José descem ao Egito, porque há alguém que diga que para o Egito nunca se sobe, sempre se desce. Então, quando os irmãos de José descem ao Egito, aí sim é que eles se encontram novamente. Então José começa a entender a trama, começa a entender o que é que realmente estava acontecendo. Então a pergunta que José faz: o meu pai ainda é vivo? Porque na mente de José estava aquela vontade de abraçar o seu pai novamente, a saudade do seu pai, a saudade da proteção do seu pai, a saudade do amor do seu pai. José entendeu ali que Jacó ele era tão vítima quanto José, quanto ele. Jacó tinha sido tão vítima quanto o próprio José. Então ele estava começando a entender tudo o que estava acontecendo. Ele pergunta: o meu pai ainda é vivo? É como se ele dissesse: eu acabei de entender que meu pai também foi vítima nessa história, mas o meu Deus, ele me fez esquecer
de tudo que eu passei. Ele me fez superar tudo que eu passei. Então, pelas forças de José, através do poder limitado de José, ele não conseguiria, ele certamente iria mergulhar no mar obscuro da depressão. Ele não iria cumprir o objetivo que Deus queria para a vida dele, mas Deus o ajudou. E da mesma forma somos nós. Com nossas próprias forças, nós não conseguimos superar as tempestades, conseguimos superar os traumas, nós não conseguimos passar por cima dos obstáculos, nós não conseguimos esquecer aquilo que nos afligiu. Aliás, é importante salientar que toda vez que nós lembramos do mal que nos aconteceu, é como se estivéssemos vivenciando aquilo tudo de novo. Porque o cérebro ele não tem noção de tempo. Quando você fica lembrando do mal que lhe aconteceu, é como se o cérebro entendesse que você está vivendo aquilo de novo, e você sofre tudo de novo. Então é por isso que tem pessoas que se lançam na depressão, se lançam no desespero, por conta disso, que ficam remoendo coisas que aconteceu há anos atrás, acontecimentos que marcaram negativamente as suas vidas. Mas Deus tem uma palavra para você nesta manhã, e Ele está dizendo a você: eu te ajudo a superar. Você por si só não vai conseguir, mas eu estou disposto a te ajudar a superar e a esquecer tudo que você passou. Amém? Se apegue com Deus, busque força em Deus, porque Deus certamente, com certeza, Ele irá te ajudar a superar qualquer trauma, qualquer situação negativa que você tenha passado. Amém? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.